Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Cara, a treta entre o Yuri Romão e o Lisca doido, pra mim já tá indo longe demais. E já tá começando a envolver outras pessoas que não tem nada a ver na história, sabe? Porque eu vou refrescar pra você a memória aqui do que aconteceu, das tretas entre o Lisca e o Yuri Romão, e vou falar pra você uma outra situação que bom que não reverberou, mas poderia ter reverberado negativamente para o Rafael Thierry, né? Que é o capitão do Sport, é o zagueiro do Sport, é um jogador amado pela torcida, mas que poderia ter pego mal para ele se de fato o que o Lisca falou tivesse sido mostrado pelas câmeras, sabe? E é um momento tão decisivo de Série B para o Sport que eu acho que não vale a pena alimentar mais essa treta entre o Yuri Romão e o Lisca. Eu acho que ambos os lados têm que levantar uma bandeira branca e encerrar esse assunto de uma vez. Eu vou explicar tudo para você, tá, sobre essa treta e como que ela quase ferrou a vida do Rafael Thierry no esporte. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente que a gente tá trabalhando e trazendo um conteúdo todo dia para vocês ficarem sempre muito bem informados com relação às notícias do esporte e do futebol nordestino. Tô devendo notícia do futebol nordestino? Tô. Por quê? Porque tô fazendo muita coisa, mas em breve eu vou trazer mais vídeos novamente do Fortaleza, do Bahia, do Ceará, enfim. Ceará até a gente até tá falando um pouquinho, mas assim, é muita coisa. Inclusive, eu tô no meu canal novo, alternativo. Se você não quiser, se você quiser seguir lá, o canal é o Lunático Futebol Clube, é um canal novo que eu lancei, né? E a gente tá bombando lá, falando de Vinícius Júnior, falando dessas tretas da bola de ouro. Então eu tô corrido. Mas se inscreve aqui, dá essa moral que você não vai se arrepender, tá bom? Eu vou colocar, inclusive, até essa capa aqui, porque essa capa vai fazer vocês entenderem o que eu estou falando, o meu ponto, que poderia ter prejudicado muito o Rafael Thierry nessa situação. Deixa eu abrir aqui, né, a capinha, pronto, para a gente ver aqui. Ó, o que é que aconteceu? Vamos lá. O... Tudo começou em 2022, né? Eu acho que vocês lembram o que aconteceu. Lisca é contratado pelo Sport, um namoro antigo já, o Lisca já falava que era interessante trabalhar no Sport, o Sport já falava que tinha tentado em alguns momentos, acabou não dando certo, mas aí em 2022 o casamento ele acontece, né? O Lisca ele aceita a proposta e vira o novo técnico do Sport Clube do Recife. Naquele momento ali, cara, na primeira semana foi uma lua de mel. Foi uma lua de mel. Por quê? Porque o Lisca chega, né? Tem um apreço da imprensa que vai toda receber o cara no aeroporto, torcedor, depois na Ilha do Retiro, e o Lisca depois até faz uma ação de marketing com o esporte, vai conhecer torcedores, e aí ele fala que esperou 10 anos para ser técnico do esporte, e o esporte realmente naquele momento estava se organizando na Série B, dando a entender que poderia conseguir o acesso e voltar para a primeira divisão. Essa que é a verdade. Só que acaba que a situação muda, o Lisca recebe uma proposta do Santos, e aí vai ficar o disse por não disse, porque a gente não tem como ver o preto no branco. O Lisca afirma que não recebeu a proposta, recebeu a sondagem. Né? A imprensa de São Paulo já deu como certo que ele tinha aceitado a proposta do Santos. Ele chega para o jogo, né? Ele não confirma nada, nem que sim, nem que não, fala para a repórter que vai falar depois do jogo, né? E todo mundo fica naquele apreço, pô, será que o Lisca vai ficar ou não no esporte? É uma sonora vaia, e aí Conimbil também, da família do Lisca, tá na Ilha do Retiro, e foi um negócio bem ruim. Quando ele chega na coletiva, ele fala, não recebi proposta, não aceitei nada, recebi uma sondagem e ainda iria analisar. Né? Inclusive, fala que foi inventado fake news, segundo o Lisca. Moral da história, no outro dia, ele fala que a torcida do esporte demitiu ele. Acaba que ele deixa o esporte, né, e vai para o Santos. E aí começa todo o problema de troca de farpas. Né? O presidente do esporte fala que conversou com o Lisca disse que não ia sair, no outro dia saiu, sabe? Que aí não tinha mais clima para ficar, né? Inclusive o próprio presidente do esporte e o Carreiras, na época, que era executivo do esporte. Executivo não, era um VP do esporte, né? Eles conversam no intervalo, o Lisca fala que não tem nada, no outro dia vai embora, ou seja, cria esses problemas. E sempre que tem uma entrevista do Lisca que cita o esporte, e sempre que tem uma entrevista do Euro Romão que cita o Lisca, tem essas trocas de farpas, né? O presidente do esporte fala que ele errou, e aí o Lisca fala que o presidente do esporte fica falando dele, e fica essas trocas de farpas aí. E acabou
que no último dia, né, há 2 dias atrás, o América vence o Sport jogando na sua casa. E aí no final do jogo é onde entra o Rafael Thierry e a história. Porque no final do jogo, você vê que o Lisca tá trocando meio que uma ideia com o Rafael Thierry. O jogo já tinha acabado, a partida já tinha finalizado já. Aí o Lisca, ele vai para a coletiva e fala, ó, inclusive, me dou bem com todos os jogadores, o Rafael Thierry, inclusive, queria me dar uma camisa do Sport. E aí é onde entra o problema, sabe? Porque eu vi muita gente da imprensa, e detalhe, eu não vi torcedor criticando isso, eu vi gente da imprensa criticando isso, que naquele momento duas coisas poderiam ter sido diferentes. Primeiro, quando o Lisca ficou tirando, assim, respondendo a torcida do esporte, nenhum jogador foi lá dizer, ó, não fala com a minha torcida assim. E muita gente criticou que faltava ali um ímpeto maior de jogadores para não deixar isso acontecer. Eu, de verdade, acho que não. Eu acho que se o Sport já ter perdido o jogo, se algum jogador fosse conversar com o Lisca ali, poderia gerar uma confusão, poderia ter expulsão, cartão amarelo, né, o jogador ficasse suspenso, e assim seria um problema para a próxima partida. Então, que bom que isso não aconteceu. E a outra situação é que o Lisca falou que o Rafael Thierry queria dar uma camisa para ele. E aí muitos da imprensa falaram, pô, é um absurdo isso, o Rafael Thierry não podia ter feito isso, podia até cumprimentar, mas assim, tratar com tanta cordialidade, de verdade, eu não vejo problema nisso. Sabe? Eu acho que a treta aconteceu entre o presidente do esporte, o Lisca, e o torcedor. Se o Thierry quer ser cordial com o Lisca, não tem problema nenhum. Eu acho que não tem problema nenhum. Agora, na visão do torcedor, teria um problema muito grave. Né? Então, assim, a situação foi: esse problema, essas trocas de farpas entre o Lisca e o Yuri, acabou gerando uma situação incômoda até para o Thierry. Que bom que não reverberou entre os torcedores, reverberou mais entre a imprensa. Tanto que já teve debate sobre isso na TV Nova, por exemplo, que eu faço parte lá. Inclusive, ontem foi o meu último programa de 2024 lá na TV Nova Nordeste. Um abraço para todo mundo. Nem sei se eu vou continuar no próximo ano, mas ontem foi o The Last Dance, foi a minha última dança lá. Não sei como é que vai ser o ano que vem. Mas teve debate lá, teve debate em outros programas de internet, de rádio, de TV, enfim, teve um monte de situações como essa. O que eu acho é o seguinte, é que tanto o Yuri Romão quanto o Lisca, eles precisam parar. Eles precisam parar com esse debate besta, essa troca de farpas bestas. Acho que o futebol vai passar, até pro Lisca mesmo, cara. A vida vai passar e diretorias mudam, assim como técnicos mudam do lado do Euro Romão. E ficar com esse tipo de briga só vai alimentar um sentimento que já foi muito chato na época. Então é melhor deixar passar, sabe? O futebol tem essa vantagem, as coisas mudam de uma hora para outra, assim, é muito dinâmico. Né? Então é melhor deixar passar, porque vai acabar envolvendo outras pessoas, gerando outros problemas, e eu acho que não é interessante para o esporte nesse momento. Eu acho que no momento o esporte ele tem que pensar realmente em conseguir o acesso para a primeira divisão, voltar para a Série A, entendeu? Seguir a sua vida, deixa o Lisca seguir a vida dele, e a torcida do esporte segue a sua, com o seu clube, e a vida segue. Mas eu acho que chegou o momento, tá na hora dessa treta ela parar de uma vez por todas. Essa é a visão que eu tenho e que eu penso com relação a essa treta do Lisca e do Yuri Romão. Quero saber a tua opinião, comenta aqui, fala para mim o que é que você acha disso. Você acha que o Yuri tá certo, o Lisca tá certo, o Rafael Tete tá errado, os jogadores estão errados? Quero saber a tua opinião sobre isso. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do meu canal alternativo, que é o Lunático Futebol Clube. Se você quiser se inscrever lá, é bem-vindo, tá bom? E se inscreve aqui, dá essa moral. É nóis, tchau, tchau.